né? Eu gostaria, então, de passar a palavra para o nosso amigo, para o Gustavo, né? Gustavo Spadotti, da Embrapa Territorial, para nos trazer, então, um pouco da perspectiva de crescimento e de produção na região, que é a fronteira, é o futuro do agronegócio brasileiro. Gustavo, a palavra está contigo. Bom, valeu, Roberto. Obrigado a todos aí pelo convite. É um prazer estar debatendo com sumidades aí do tema, como são todos os convidados, e trazer um pouco da experiência e dos trabalhos da Embrapa relacionados a essa região, as perspectivas futuras, e principalmente esse tema que o Marcos falou, do equilíbrio entre produzir e preservar, dando esse mote da sustentabilidade da produção. Vou pedir para o Rodrigo, o colega que está passando os slides aí, tá? Então, primeiro, por que falar de Matopiba, né? O Matopiba foi uma região administrativa que foi delimitada por meio de um decreto federal, no Diário Oficial, tudo delimitado. São 337 municípios que compõem 31 micro-regiões. Tá? Essa delimitação foi gerada lá por trabalhos conduzidos pela Embrapa Territorial, um dos centros de pesquisa da Embrapa sediado em Campinas. Então, esse recorte não saiu do nada. Ele foi a união e a junção e o trabalho em cima de 5 grandes quadros que foram interligados de modo a construir um quebra-cabeça relacionado a uma região equipotencial chamada hoje de Matopiba. Então, ela envolve os quadros natural, agrário, agrícola, o socioeconômico e de infraestrutura, gerando esse recorte desses municípios. Mas alguém fala assim, bom, mas poderia incluir também o sudoeste lá do Pará? Bom, até poderia por meio de um decreto, mas ele não comporia extremamente os trabalhos relacionados à inteligência territorial estratégica. Tá? Claro que o sudoeste do Pará tem uma região muito importante, de grande potencial de expansão, mas não compõe uma região equipotencial como a do Matopiba, que tem os mesmos problemas e possivelmente soluções muito parecidas, seja eles dentro desses 5 quadros avaliados. Tá? Pode passar, Rodrigo. Então, a partir disso, dessa delimitação, foi criado não só esse território, mas também uma agenda de atividades a serem desenvolvidas lá, e foi criado um pensamento para o desenvolvimento de uma agenda propositiva para essa região. De posse dessa infraestrutura pensada, foi delimitado alguns trabalhos a serem desenvolvidos, sendo um dos principais dele a compreensão desse território por meio de dados geoespaciais. A partir disso, foi realizada foi pensada nessa plataforma, o GeoWeb do Matopiba e, mais recentemente, o GeoMatopiba, que compõe 2 grandes grupos de informação. O primeiro deles mais relacionados a mapas que compõem aqueles 5 quadros, ou seja, o usuário que entrar nesse site da Embrapa poderá ter acesso a todos os mapas cartográficos que deram origem a essa delimitação, e mais recentemente esses painéis analíticos, que é onde a gente consegue extrair informações mais precisas, de modo a elaborar políticas públicas, pensar em ações, seja com foco na expansão da produção, no equilíbrio entre a produção e a preservação, ou no caso específico da conversa de hoje, com foco mais em logística agropecuária. Tá? Pode passar. O primeiro grande tema, grande quadro, seriam esses mapas. Aqui eu só separei um exemplo onde a gente conseguiu segregar quais são as principais vias, as principais obras pensadas pelo governo federal para essa região, e podendo fazer cruzamentos com pivôs de irrigação, locais de armazenamento, infraestrutura de armazenamento. Tudo isso pode compor esse sistema, onde você pode realizar cruzamentos e identificar quais são as regiões mais carentes ou mais oportunas para determinados investimentos, e assim por diante. Próximo. E aqui, mais detalhadamente, os painéis analíticos que trazem temas importantes, como pode-se citar produção agropecuária, o fator crédito agropecuário, então separado em crédito para pecuária e para agricultura, seja de custeio, seja de investimento, a geração de empregos atual das principais cadeias de produção e, principalmente, todas as tecnologias disponíveis que a Embrapa tem para as diversas culturas relacionadas nessa região. Então, você vai poder navegar por esse site e ter principalmente informações de produção, de mais de 100 produtos agropecuários presentes na região do Matopiba, você vai ter o detalhamento de cada um deles, e todas as tecnologias que nós temos hoje na prateleira disponíveis para que os agricultores façam uma produção cada vez mais eficiente e, principalmente, cada vez mais sustentável.
Tá? Pode passar. E aqui um pouquinho dos cenários futuros. Então, nós temos um atual momento aí do Matopiba, tá? Onde ele tem cerca de 23 milhões de toneladas de grãos colhidas na última safra. Temos uma perspectiva aí de aumento de cerca de 3 a 4% nessa produção para o próximo ano, para essa safra que está em vigência agora, ou seja, 2019, 2020. Mas as expectativas de projeções do Ministério da Agricultura, em consonância com os mercados presentes, indicam que essa expansão pode chegar até 29 milhões de toneladas num cenário, digamos, mais conservador, e num cenário mais otimista, isso pode passar das 37 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. Então, uma evolução aí de mais de 30%, quase 40% de aumento nessa produção, que com certeza vai dar um peso maior para essa região administrativa, ou seja, vai dar um protagonismo ainda maior para ela, de modo a evidenciar cada vez mais as carências de investimento que ela tem também, principalmente em logística, seja de escoamento e seja de armazenamento, mas antever a esses cenários e propor soluções logísticas para uma região que tem um potencial tão grande de expansão é fundamental. Passando aí pelas projeções também dos atuais 8 milhões de hectares cultivados com grãos, para de 9 até 11 milhões de hectares. Então, uma perspectiva de crescer 1 ou até 3 milhões de hectares nos próximos 10 anos. Então, uma projeção assim, de crescimento muito relevante para uma região que está em ebulição, com constantes aportes de investimentos privados, principalmente, porque ainda é uma fronteira agrícola a ser desbravada. Claro que as melhores áreas, as regiões mais importantes e que têm melhor precipitação, melhores solos, obviamente já estão mais ocupadas. Mas ainda existem muitas áreas marginais com alto potencial de produção com base nas tecnologias que hoje nós já temos disponíveis para correção, construção de perfil do solo e tecnologia, seja de maquinário, de práticas e processos agropecuários. Mas o próximo slide eu gostaria de falar um pouquinho sobre a expansão que nós temos tido também no número de agricultores que estão cultivando grãos e principalmente soja nessa região. Tá? Então, nós temos dados preliminares, que já não são mais preliminares, mas dados consolidados do Censo Agropecuário, aí vocês podem acompanhar agora na tela, que mostra a evolução do número de agricultores que estão cultivando soja hoje na região. Então, já passam aí de 7.500 agricultores cultivando soja, sendo que menos de 10 anos atrás, no último censo, eram apenas 2.000. Então, eu quero salientar que o Matopiba, não só o Matopiba, mas praticamente todas as regiões do Brasil, principalmente as de fronteira agrícola, elas vão continuar crescendo em produção, sim. Então, quais são os caminhos para aumentar a produção? Ela passa invariavelmente por 3 caminhos. O primeiro é aumentar a área cultivada. E sim, vamos continuar expandindo áreas cultivadas em todas as regiões do Brasil. Claro que no sul, sudeste, muito menos do que em regiões como Matopiba e região norte. Mas todas as regiões ainda têm um potencial de aumento de área cultivada. Tá? Então, muito provavelmente vamos crescer em área cultivada. Mas isso vai ser o menor dos ganhos que teremos. Os grandes ganhos que nós estamos colocando dentro dos sistemas de produção agropecuários do Brasil, eles remetem a aumento de produtividade por meio de tecnologias, produtos, processos e serviços, e principalmente o aumento da intensidade de cultivo. É cada vez mais utilizar safra, safrinha, safra adubo verde, rotações de culturas mais eficientes, sistema como integração lavoura, pecuária, floresta. Todos esses vão permitir nós extrairmos cada vez mais de um mesmo hectare, contribuindo para o aumento da produção total, mas principalmente com a sustentabilidade da produção agropecuária. Pode passar. Está com um probleminha para passar, acho. Mas dessa forma, aqui que eu quero dar um enfoque maior para essa região do Matopiba, mostrando esse novo conceito que a Embrapa colocou dentro do processo de macrologística, que remete às bacias logísticas. Então, eu dou um detalhe ali na bacia de captação de grãos, de onde nós temos hoje o porto de Itaqui como principal destino. Ele abarca praticamente todo o Matopiba, um pedaço ali do leste do Mato Grosso, do nordeste do Mato Grosso. Tudo isso caminha, onde preferencialmente essa área em bege, ela preferencialmente escoa a sua safra pelo porto de Itaqui.
um porto que expandiu rapidamente, tem boas perspectivas, mas que também precisa de um apoio logístico para lá. Ele não pode ser concentrado num único porto todas as operações e uma expansão agropecuária como tem se pensado para essa região. Pode passar mais um. Mas não só de produção vive essa região, porque, como eu disse, existe um equilíbrio entre produzir e preservar. Tá? Então, o que significa preservar? Significa cumprir com condicionantes do Código Florestal que atribuem ao agricultor o papel de preservar dentro de suas propriedades rurais. Então, eu vou passar rapidamente aqui mostrando um exemplo, por exemplo, só do Maranhão, são 10 milhões de hectares destinados à preservação dentro dos imóveis rurais. Isso representa 54% das propriedades do Maranhão ou 30% de todo o estado. Tá? Eu vou passar rapidamente os próximos 3 estados. O próximo, por exemplo, vai ser o estado do Piauí, com quase 7 milhões, mais de 7 milhões, 7,8 milhões de hectares preservados dentro das propriedades rurais. Rapidinho passando também pelo Tocantins, com mais de 9 milhões de hectares preservados pelos imóveis rurais. E, por fim, o estado da Bahia, com 7,8 também milhões de hectares destinados à preservação dentro dos imóveis rurais. Pode passar rapidinho esses slides aí, Rodrigo, caminhando já para os últimos slides da apresentação. Tá? Mas o que eu quero salientar é principalmente que o agricultor tem um papel muito grande desse processo de preservação. E como isso está embutido na lei brasileira, isso acaba passando como se fosse uma obrigação, como se fosse costumeiro para todas as nações fazer isso. Mas não é. O conceito de o agricultor participar do processo de preservação é praticamente exclusivo. Pode parar nesse slide. Ele é praticamente exclusivo do Brasil, onde o Código Florestal impõe isso aos agricultores de modo a evidenciar o papel dos agricultores. Mas isso tem um custo. E esse custo se remete a mais de 406 bilhões de reais em patrimônio fundiário imobilizado dentro desses 35 milhões de hectares destinados à preservação nesses 4 estados que compõem o Mato Piba. Os estados completos, eu não consegui fazer o recorte exclusivo da região do Mato Piba. Então, são 406 bilhões de reais em patrimônio fundiário imobilizado. Isso evidencia, pode passar para o próximo e último slide, que nenhuma categoria profissional no Brasil destina mais tempo, área e recursos financeiros à preservação do meio ambiente que o nosso agricultor. Isso é uma clara e evidente noção de que produzir e preservar aqui no Brasil andam de mãos dadas e que nenhuma categoria profissional destina mais tempo, dinheiro e recurso à preservação do meio ambiente que os nossos agricultores. Tá? Então, é possível equilibrar essa balança entre produzir e preservar, e é assim que nós esperamos que a produção agropecuária siga em evolução na região do Mato Piba, mostrando não só para o nosso povo, mas para o mundo que nós produzimos com sustentabilidade. Tá? Muito obrigado. Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo, aí, uns 2 minutinhos do tempo, mas era essa a mensagem que eu tinha para passar. Um abraço mensagem a todos. Clara. Aí todos para perguntas. Rodrigo, se quiser tirar a apresentação para que a gente apareça todos em conjunto aí. Gustavo, não ultrapassou, não. Mensagem clara e passada do potencial de expansão, né, que nós temos na região, e também da preocupação, né, com a produção sustentável. Né? Essa questão do produtor participando ativamente, né, na preservação do meio ambiente é fundamental, é uma mensagem que tem que estar clara para todos, inclusive para ajudar, como o Marcos colocou, a evitar que a gente sofra com mensagens ou com acusações que não deveriam estar vinculadas à agricultura e ao agronegócio brasileiro. Muito obrigado aí pelo seu tempo.